Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo um corte do canal do YouTube da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre o Estevão que já está treinando lá com os companheiros na seleção brasileira, visando aí 2 jogos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Os comentaristas aí debateram sobre a joia do Palmeiras. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Me segue lá também no Instagram, link na descrição do vídeo. Vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Porque lá os atacantes precisam em algum momento ter essa disciplina tática para saber se posicionar, entender a ideia do treinador, e geralmente essas ideias, mesmo que não envolvam tanta recomposição, exigem muito entendimento tático, ainda mais para técnicos que prezam pelo jogo posicional. E o Estevão já entrega isso. A gente percebe a capacidade que ele tem de respeitar o posicionamento, de muitas vezes que ele poderia segurar, de dar um toque a mais, ele faz a jogada certa, ele toma muitas decisões corretas. E aquela história, né, de tem que segurar, tem que ter cuidado com o jogador. A gente está vivendo um momento em que jogadores chegam muito preparados à equipe principal. Então, dificilmente... Nem todos, alguns. Não, claro, obviamente, e nem todos os clubes são como o Palmeiras, que tem uma categoria de base de excelência. Mas hoje, para o jogador chegar e jogar em equipes principais, ele já precisa ter um nível de maturidade alto. O Wesley no Corinthians, por exemplo, chegou, emplacou, começou a jogar... de repente tem uma oscilação grande, porque ele ainda está numa fase de maturação, de aprendizado, mas ainda assim, só de jogar já é algo louvável. Agora, chegar, jogar, decidir, virar titular e ser decisivo como o Estevão é realmente coisa para fora de série. E hoje a gente vê, o Lamine Yamal ganhou e foi destaque de uma Euro com 16, 17 anos. E o Estevão hoje está merecidamente na seleção principal, porque mostrou essa maturidade em campo. Se ele não fosse tão maduro assim, por mais talento que tivesse, não estaria jogando tanto no Palmeiras, ainda mais com um técnico tão exigente como o Abel. Baseado em tudo que você falou, que eu assino embaixo, nos números que mostramos e tudo que temos visto nos jogos do Palmeiras, eu vou dizer, e vocês, talvez vocês ou alguns que nos assistem vão dizer, emocionado, e o garoto fez meia dúzia de gols e já está falando isso e aquilo. E eu vou discordar se vocês falarem isso. Não é emocionado, é realista. Para mim, o Estevão já tem que ser titular da seleção brasileira. Mas ele só tem 17 anos, ele começou outro dia. Não importa. O que já vimos, o que eu já vi, eu arrisco dizer que ele já pode sim ser titular da seleção brasileira. Se vai responder, se vai performar, não sabemos. Agora, o futebol que ele mostrou já dá a ele, para mim, já dá ao Dorival... ingredientes para escalar o Estevão como titular da seleção brasileira. Minha opinião, tem que ser titular. O que esse garoto joga, o que ele faz com a camisa do Palmeiras, tudo que o Breler falou de finalização, de postura tática, velocidade, habilidade, não tem nenhum igual a ele. É uma amostra constante, né, Abel? A tal oscilação que a gente Pode falar que eu sou garotos. emocionado, me cornetar? Não. Ou você concorda comigo? Eu concordo. Os garotos geralmente oscilam. Essa oscilação com ele não tem aparecido, ele não tem dado indícios disso. Ele é mais completo, sim, do que os últimos fenômenos que a gente tem apontado como candidatos a fenômenos no futebol brasileiro. E mais, essa questão da recomposição, ele faz a recomposição na hora certa, na hora que o jogo pede. Ele não vira secretário de lateral, ele não sacrifica uma jogada de talento para recompor. Tudo bem que tem que marcar, mas um jogador como o Estevão virar secretário de lateral... Mas momentos do jogo que peçam, e ele tem esse entendimento tático, não é à toa que o Abel técnico ficou muito mais à vontade em elogiá-lo do que em relação ao próprio Hendrick. Se você ouvir as declarações do Abel, é outro jogador com outra característica, são pessoas diferentes. Mas, embora o Estevão talvez seja menos
menos faceiro, menos fantasista, como diria o italiano, ele, na média, olha, a gente falou aqui de finalização, de consciência tática. Eu acho ele um jogador solidário, talvez em alguns momentos isso precise amadurecer, mas é tão pouco perto de tudo que ele já faz. Não, e com o talento que ele tem, às vezes precisa confiar e ir para cima mesmo, Também, arriscar. Claro, mas ele não é um fominha. Não é. Ele não é um jogador fominha. Ele pensa no coletivo. Então, é um jogador próximo do completo. Quando alguém fala, como eu falei agora, o fulano, no caso o Estevão, tem que ser titular da seleção. Acho que estou analisando o futebol dele e estou analisando os concorrentes. O que outros que jogam na posição dele têm feito na seleção brasileira? Por exemplo, vou dar um exemplo clássico, histórico. Ronaldo Fenômeno foi para a Copa de 94, não foi? Foi. Mas não jogou. Foi, né? Por que não jogou? Pô, tinha Romário. O time não pedia. Tinha Bebeto. Momento, né? Ele tinha que esperar. Se não tivesse ninguém fazendo gol, o Ronaldo ia jogar com 17 anos. Claro. Não ia? Sim. O momento da seleção, os atacantes da seleção, é bom? Tem um monte de gente fazendo gol, arrebentando, a seleção tá bem? Não tá. Tem espaço ali. Tem um moleque arrebentando. Dá a chance para ele, minha opinião. Tá juntando a fome com a vontade de comer. É um time pedindo alguém assim, ou um trabalho pedindo alguém assim, né? Mais do que o time, momento do futebol brasileiro pedindo alguém assim, e ele mostrando qualidades para isso. E ele tem boa chance de jogar nessa rodada. Até porque o Rafinha não foi convocado. Porque o Rafinha é um jogador mais experimentado, um cara que já jogou Copa do Mundo, e aí... Tá jogando no Barcelona, poderia fazendo gol. E tá bem, tá numa boa fase, gols, poderia prevalecer. Mas, além de não ter o Savinho, um jogador ali que jogue pela direita, para pensar até uma formação bastante ali ousada, né? Com Estevão, Vinícius Júnior, Rodrigo mais centralizado, quem sabe até o Endrick como referência, eu vejo o Estevão como o Endrick e o Rodrigo mais armando o jogo pelo meio, pode ser também, né? Sim, também. O Rodrigo joga em todas na frente. Diga, Eugênio. Abel, acho que o Estevão, e eu já falo isso já há algum tempo aqui, né? Antes mesmo dele liderar aqui o Bola de Prata, como ele está liderando desde a penúltima rodada. Já há alguns meses eu falo, é o melhor jogador em atividade no Brasil. Em atividade no Brasil. Aí alguém me perguntou, e o Matheus Pereira, joga vôlei? Matheus joga muita bola também. Eu acho que poderia ter sido lembrado para a seleção também, o Matheus. Só que eu vejo qualidades no Estevão, assim, superiores. É um jogador com um potencial incrível, uma capacidade de evoluir muito no futebol, tem muito a crescer. São características diferentes também. O estilo do Matheus Pereira é encantador pela capacidade de ser um maestro no meio campo, um 10 clássico. Já o Estevão é o driblador, né? Quase um showman. Quase um showman. E ele está passando por um processo pelo qual passou o Endrick e outros jogadores, que é um processo de fortalecimento muscular. Se você olhar o Estevão hoje e pegar uma imagem do início do ano, você já vai perceber a diferença. Já está um pouco mais encorpado. Isso é fundamental para obter sucesso no futebol europeu. Futebol europeu, e aí a gente traz para aí também o futebol internacional, porque a gente vai enfrentar, embora nas eliminatórias sul-americanas, seleções que têm muitos jogadores que atuam no futebol europeu. E se exige uma questão física mais forte. Se exige jogadores que estejam mais prontos para o choque, para o combate, para a explosão. E ele está nesse processo. Eu acho que é justíssima a convocação dele para a seleção brasileira. Agora, a gente vê muitos jogadores que estão bem em clubes, têm jogado bem, e na seleção caem um pouco de produção. Gente cascuda. Gente cascuda. Porque a gente não vê, por exemplo, o Vini jogar na seleção brasileira o que ele joga no Real Madrid. E olha o peso que é jogar no Real Madrid. Isso tem uma série de explicações. O primeiro fato da própria seleção brasileira não está azeitada, não está ajustada, não ser um time hoje pronto, um time bem montado, e não vai aqui nenhuma crítica ao Dorival em relação a isso, até porque ele começou outro dia. Teve pouco tempo, teve ali a Copa América, que foi meio atribulada e tal, o time não conseguiu mostrar um futebol convincente. Mas é um trabalho muito jovem, muito recente. Então, quando o time não está ajustado, a individualidade tem mais dificuldade de aparecer. Tem a natural inibição de um jovem que chega num ambiente e que ele vai olhar, caramba, isso aqui é a seleção brasileira. Depende, alguns realmente ficam assim, naturalmente acontece outros com a maioria. não. Acontece com a maioria. Então, assim, garantir que ele tem que ser
eu acho que primeiro é uma decisão que tem que ser observada internamente, nos treinos. Conta muito como ele se comporta no meio dos outros jogadores da seleção, como ele vai ter atitude junto ao treinador, junto aos outros atletas nos treinos que vão acontecer, que já devem estar acontecendo. E aí ele vai conquistar ou não a confiança do Dorival para começar jogando. Agora, no mínimo, ele tem que entrar em algum momento para ter a oportunidade de mostrar em campo se dá ou não, por exemplo, para no outro jogo ser titular. E para começar esse processo, né? Acelerar esse processo. Eu só fico pensando porque se o time não está azeitado e o cara joga tudo isso, a chance dele ser parte desse azeite é grande. Então tem o outro lado. Mas há uma chance também dele estragar junto com o azeite mas eu outros que estão bancaria. jogando tão E aí, bem. Eu bancaria a salada. Pode ser uma imagem, não é isso tudo e tal. A gente sabe como funciona. Não. Se E não os outros conseguir mostrar o que ele mostra no Palmeiras, você pode falar a mesma coisa em relação aos outros que entram. Se ele é o melhor, tem que jogar ele. Seleção é assim. Como a gente tem falado. Mas eu concordo. Se ele é o melhor jogador em atividade no país e ele tem uma brecha num time... É importante destacar que o futebol jogado no Brasil não é o melhor futebol jogado no mundo. Mas o que ele faz a gente está vendo aqui, a gente vê... A Colômbia ganhou da gente com um monte de jogador que joga no Brasil. Mas o que ele tem feito... Com Rames Rodrigues, com Richard Rios, a Colômbia ganhou da gente. Vai fazer nosso meio-campo todo da Premier League. E aí? Ele vai fazer isso em outros lugares. Ele não está fazendo isso porque os outros são fracos. Ele está fazendo isso porque ele é bom. Ele vai fazer isso com a camisa do Chelsea. A gente não tem dúvida disso. Foi empate, não foi Brasil e Colômbia? Sim. E quem jogava pelo empate? Foi empate 1-1. Nenhum dos dois. Não era o jogo decisivo do grupo. Tá, mas quem jogou melhor? A Colômbia jogou melhor. Então, até porque já tem um trabalho de mais de 2 anos. É um trabalho que está sendo desenvolvido já há algum tempo. E falando em trabalho, olha o feito raro do Palmeiras. Eu não me lembro de um clube ter revelado 2 jogadores fora de série em temporadas assim, uma atrás da outra, como o Endrick e Estevão, como o Palmeiras fez. Isso daí deveria render um troféu interno para o Palmeiras, porque a gente fala muito de o Palmeiras triunfando em competições de base, isso é importante também, mas o principal na base é os jogadores que revela e mais do que dinheiro que entrou para o caixa do clube, esses jogadores vão render muito, mas principalmente o que eles entregaram em termos esportivos. E o Endrick entregou um título brasileiro e o Estevão pode entregar outro logo na sequência. O Flamengo fez ali algo parecido com o Paquetá e Vinícius Júnior, mas o Paquetá e Vinícius demoraram um pouco mais para explodir, não foram tão sensação como Endrick e Estevão. A gente tem a base do Fluminense, que é espetacular, o Santos como a base tradicional, o São Paulo, mas fazer isso que o Palmeiras fez, que é, além de fornecer muitos jogadores para o time principal, formar fenômenos, jogadores, ter craques como o Endrick e Estevão saindo da base, é algo muito notável e difícil de se fazer, porque há uma concorrência muito grande por esses talentos na base e o Palmeiras conseguiu não só enxergar potencial neles, como desenvolver esses jogadores da melhor forma possível, porque há muitos talentos que a gente vê. Nossa, o Grêmio tem um fenômeno na base, mas às vezes não chega nem ao time principal, porque esse processo de formação não é bem feito, ou o jogador acaba indo por outros caminhos, e o Palmeiras conseguiu isso. Então a gente precisa enaltecer também a capacidade do clube, não só de formar bons jogadores para abastecer a equipe principal, mas conseguir um feito raríssimo, que é ter 2 jogadores fora de série, uma temporada atrás da outra. Além de Danilo, além de Vitor Reis. Se você for também para o Gabriel Jesus... Luiz Guilherme. Pode não ser um fora de série, mas é um jogador de peso internacional, de uma transferência importante, de um título que ajudou a dar ao Palmeiras. Então é um trabalho muito sério. Eu acho que perto disso, só o Santos com a revelação de Ganso e Neymar juntos. E mesmo assim, do ponto de vista internacional, o Ganso não chegou a ser o que esses meninos serão. E o Santos tinha essa história, né? O raio cai mais de uma vez no mesmo lugar. E isso está acontecendo com o Palmeiras. Ganso, Neymar, Rodrigo, Diego, Robinho, muita gente, né? Sim. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Estevão convocado para a seleção brasileira e vamos ver aí se ele vai ser titular, como que vai ser aí a participação dele nessas 2 partidas. Gostou do vídeo?
deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.